Vem cá, você se sente frio? Algo te levou para longe? Talvez foi esse tempo de pandemia, seu coração se desconectou. Não saia desse vídeo. Eu queria te falar sobre uma percepção para você caminhar hoje um novo tempo, uma nova conexão com Deus, vivendo uma nova realidade espiritual na sua vida. Evangélico não praticante soa muito estranho, não é? Parece a subida que desce. Parece sair para dentro, água seca, reta torta, não faz sentido nenhum. E antes da gente entrar no assunto, eu quero te convidar a seguir o nosso canal se você ainda não segue. Quando você segue, você vai ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vale a pena ser mostrado para mais pessoas. A pesquisa do IBGE de 2016 revelou que o número de evangélicos não praticantes no Brasil é de 4 milhões de pessoas. Essa categoria de evangélicos não praticantes era de 0,7% e aparece pela primeira vez no censo de 2010. Em 6 anos, esse número saiu de 0,7% para 2,9%. E, infelizmente, isso tem crescido no Brasil. Em muitas comunidades pós-cristãs, como na Europa, como nos Estados Unidos, como em lugares que foi muito evangelizados, depois de um determinado tempo, começa então a vir um tempo de apostasia, um tempo de distanciamento ou de afastamento da igreja. Fiz uma pesquisa recentemente, quero até gravar um outro vídeo sobre isso, sobre por que os jovens deixam a igreja, e descobri que muitos jovens falam, por exemplo, eu não preciso da igreja para me relacionar com Deus. Olha o que está escrito aqui em Hebreus 10, versos 23 a 25. 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, o pertencimento é incentivado na Bíblia. A igreja é a família de Deus. Fala que aqui não é só assistir culto, não é só estar no lugar que fala o que eu gosto, não é só gostos, preferências e vontades e o lugar mais ungido, o lugar menos ungido. Na verdade, está dizendo aqui que é sobre considerarmos uns aos outros, é sobre ter um papel ativo, de influência dentro do corpo da igreja. Cada membro da igreja tem uma função. Você não é um consumidor espiritual que dá um dízimo, recebe uma palavra, recebe um serviço espiritual religioso e consome na medida que te satisfaz. E se o serviço não for bom, muito bem, muito obrigado, vou escolher outro lugar para consumir. Vou ter uma mentalidade extrativista, assim como eu tenho quando eu como num restaurante, compro uma roupa, arrumo meu carro ou corto meu cabelo. A igreja não é isso. A igreja é você ter um papel ativo. Consideremos uns aos outros, incentivemos ao amor, às boas obras, encorajemo-nos uns aos outros e não deixemos, não desista da igreja, não desista de continuar se reunindo. Pertencimento, você precisa de perseverança para existir como família. Quantos já quiseram desistir da sua família? Quantos já não desistiram? Mesmo que eu desista, eu nunca deixo de ser filho de quem eu sou. Nunca deixo de ser irmão de quem eu sou. Então, se você é um evangélico, ser cristão, ser um seguidor de Jesus, ser um pequeno Cristo, é existir coletivamente. O próprio Deus, ele é trindade, é um que é três. Quando ele vai criar o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos falar aqui sobre o que nos leva a nos distanciar. Você já percebeu que ninguém tropeça em pedra grande? Se você vê uma pedra grande, você se desvia dela. A gente tropeça em pedra pequena. Então, a primeira coisa que nos leva a nos distanciar da igreja é a decepção. É eu ser desagradado. Eu posso me decepcionar por causa dos meus gostos, preferências, posso me decepcionar porque alguém não tem caráter e me lidera, posso me decepcionar porque eu tinha uma expectativa de ter um cargo, ter uma função, ter um destaque, ter um reconhecimento e me decepciono. Ou até mesmo porque veio uma quarentena, eu fiquei em casa, ninguém me ligou, ninguém percebeu a minha ausência e eu fiquei decepcionado. É interessante que na decepção pode nascer o melhor e mais
profundo relacionamento que você já teve até então. Eu lembro de os discípulos no caminho de Emaús, ali Lucas, capítulo 24, e eles falam, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que isso aconteceu. Eles estavam decepcionados, eles estavam desistindo de Jerusalém, eles estavam indo embora, porque a expectativa deles foi frustrada. Nós esperávamos a redenção de Israel, ela não aconteceu, já deu 3 dias, Jesus não voltou, então eu vou embora. E ali foi exatamente nesse momento que Jesus aparece, anda com eles, conversa com eles, o coração deles queima e então ali nasce um relacionamento mais poderoso e eles voltam para o lugar de propósito. Então, cuidado com a decepção, que a sua decepção te leve a ter uma conversa com Jesus, como os discípulos tiveram no caminho de Emaús, que o seu coração volte a queimar por ele, que você volte a perceber o propósito maior, que Deus não fez do jeito que você esperava, mas Ele fez algo maior, Ele continua fazendo e assim você caminha avante. Uma segunda causa que nos leva ao distanciamento é, na verdade, viver fora do meu propósito. Pessoas certas no lugar errado. Por exemplo, lá em Efésios 2:9 fala que nós não fomos salvos pelas obras, nós fomos salvos pela fé. Mas Efésios 2:10 vai dizer que nós fomos salvos para as obras. Então, se eu sou um cristão, vou a uma missa evangélica no domingo, eu sento, recebo e vou para a minha semana. Eu tenho uma vida toda dividida. Essa é a minha vida espiritual, essa é a minha vida profissional, essa é a minha vida familiar. Agora, se eu estou, por exemplo, há 2 anos na igreja, eu não estou servindo, eu não estou ajudando em algo, eu sempre estou correndo de fazer alguma coisa, eu não começo de algum ponto a ser relevante, a me descobrir, a saber para o que eu fui feito e eu não me identifico com nada, tem alguma coisa errada. Você é um forte candidato a um esfriamento espiritual. Por quê? Porque você está fora do seu propósito, entendeu? Se eu entro no carro para viajar e nunca chega no lugar, eu fico entediado dessa viagem. Eu canto música, eu faço uma coisa, eu faço outra, eu fico me esforçando, mas não é o propósito ficar só dentro do carro, só dentro do avião, só dentro do barco. Eu quero chegar em algum lugar. Você tem que servir, tem que dar o próximo passo, tem que ser discipulado, tem que discipular alguém, tem que ter uma missão e tem que entender por que você está aqui. Outro motivo que nos leva a esfriar é viver na superfície. Pastor Fabiano Ribeiro ele fala assim, que a fé cristã só não funciona para quem é superficial. Então, se eu sou superficial, não vai funcionar. Olha o que Paulo fala para Timóteo. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis, profanas, as ideias contraditórias e o que é falsamente chamado de conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Ou seja, guarde os meus ensinamentos, guarde a palavra. Para você guardar a palavra, você tem que conhecer. Eu preciso de profundidade, eu preciso de raiz. Por quê? Porque senão eu vou me envolver com conversas inúteis, vou achar que eu sou uma polícia teológica e eu vou me corromper, eu vou sair do meu caminho. Tem que ser profundo na verdade, profundo na experiência com Deus, profundo na sua vivência de prática das boas obras, de serviço ministerial, prática do seu dom, de crescimento do seu dom, para que você não seja uma presa fácil de qualquer vento de doutrina, de discussão, de conhecimento, de secularismo. Quem é superficial vai ser presa fácil ao secularismo. O problema não é o mundo piorar, o problema não é o secularismo, o ateísmo, o hedonismo, o relativismo, o problema é você não estar fundamentado na verdade. O problema é você não mergulhar no oceano que Deus é para você. O problema é você não viver a vida cristã plenamente, porque o mundo não vai melhorar, o mundo só vai piorar, mas que você esteja fundamentado na verdade, profundo com Deus, vivendo plenamente a sua fé. Viver dentro da bolha também me leva ao distanciamento, ou seja, a bolha não me transforma de dentro para fora. E quando eu tenho contato com o prazer do pecado, a sedução da carne, eu tenho contato com filosofias e um conhecimento mais profundo de outra área, sabe o que acontece? Eu fico deslumbrado. Por quê? Porque eu vivi dentro de uma bolha, eu não aprendi a reter o que é bom, eu não aprendi a ser maduro para discernir o bem e o mal, para caminhar na verdade.
Então a bolha, o não pode, o não toque, o você demonizar tudo também vai te levar ao deslumbramento e a se perder diante de contato com outras coisas. Foco errado também é um motivo de distanciamento. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, adolescentes que falam assim, eu não vou no culto agora porque eu tenho que passar no vestibular, então eu tenho que estudar. E aí depois que ele passa no vestibular, ele tem que fazer a faculdade. E a vida passa. E aí meu foco é carreira, meu foco é riqueza, meu foco é ir bem, ser bem-sucedido. Enquanto isso, a fé cristã vai se tornando algo para mim que não é o mais importante. Sabe, brasa fora do braseiro apaga. Ficar sozinho é se tornar presa fácil. Vem o dia mal, você não tem como se defender, você é atacado, você é devorado pelas estratégias de Satanás. E também, às vezes, o foco errado é achar que eu vou me converter para minha vida ficar boa. Eu vou me converter só por causa da cura, por causa da prosperidade, só porque Deus vai realizar todos os meus desejos, e a vida cristã não é isso. A vida cristã é negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, disse Jesus. Morrer para mim mesmo, para que ele apareça, para que ele cresça. Como disse o C.S. Lewis, que a vida cristã, ela não é uma imunidade contra dificuldades, mas é paz nas dificuldades. Então, meu foco não pode estar em não ter dificuldades, mas ter a paz de Cristo, que excede todo entendimento, em conhecê-lo profundamente, ter a mente dele, e nenhuma dificuldade vai ser vento forte para me derrubar. Então, que você não se distancie. Se você assistiu até aqui desse vídeo, ou Deus te trouxe aqui e quer te livrar do distanciamento e quer te trazer de volta, que o seu coração volte a queimar por Jesus, que nasça um novo relacionamento com Deus hoje. Faz uma oração agora, falando: Jesus, eu quero voltar. Jesus, eu não quero ficar longe. Jesus, eu não quero ser um evangélico não praticante, porque isso não é ser filho de Deus. Se você não quer chamar de evangélico, não chame, mas que você seja filho amado de Deus, discípulo verdadeiro de Cristo. Ore, volte. E se você está firme com Deus, que esse vídeo seja, que essa mensagem seja uma vacina contra o esfriamento espiritual, o distanciamento da fé, o não pertencimento da igreja, que na verdade é uma contradição à verdadeira prática de fé em Jesus. Valeu, galera! Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se elevou você, compartilhe com mais alguém, deixa o seu comentário, seu like e vamos pra cima.